Amados irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a bendita paz do Senhor. Amados, nós estamos aqui mais uma noite para juntos podermos alimentar da palavra do Senhor. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento onde os cultos estão sendo online, porque por enquanto ainda nós não temos uma liberação do isolamento social. Então, Deus nos deu essa ferramenta para que possamos usar ela de uma maneira que a mensagem dele venha chegar em vários lares, na sua casa, como está chegando nesta noite. E é necessário, amados, se vocês notarem minha dificuldade na pronúncia, porque o aparelho está incomodando bastante e tem um pouco de dificuldade aqui na dicção, mas vamos fazer conforme a vontade do Senhor, não é verdade? Então, como eu estava dizendo, amados, a obra ela tem que ser feita e nós precisamos estar a cada dia ligados uns aos outros de uma forma que o Espírito do Senhor ele venha nos tocar. Não importa se é presencial, não importa se é através do YouTube, não importa se é através de lives, né? O que importa é que nós precisamos estar sempre focados no Senhor. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Grande Deus e soberano Pai, Deus de infinito amor e de infinita misericórdia, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te glorifico, te exalto, porque o Senhor é Deus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E que nessa noite não seja diferente. Que o Senhor continue, Pai, nos abençoando. Que o Senhor continue, Pai, nos fortalecendo. E que o Senhor venha falar conosco nesta noite, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Porque queremos num Deus vivo. Cremos num Deus todo-poderoso. E sabemos que é o Senhor, ó Pai, e que nos mantém de pé. Pai, eu te glorifico e te exalto em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, nós vamos estar dando continuidade, né? Vamos para a segunda parte daquela mensagem de terça-feira, que é onde nós estávamos falando da restauração do povo de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. Vamos estar lendo aqui alguns versículos. Vamos estar lendo do verso 1 até o verso 16. Amém? Ezequiel 37. É uma mensagem, é um texto, na verdade, né? Que todos tenho certeza que já leram, já ouviram diversas ministrações sobre esse tema, sobre esse texto, mas hoje Deus falará comigo e com você de uma forma diferenciada. Que o Espírito Santo venha trazer para nós aquilo que estiver oculto e escondido, que venha revelar a nós aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Ezequiel 37, a partir do verso 1, assim está escrito: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, e o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava,
houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor. Venha desde os quatro cantos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz. Palavra do Senhor. Vamos continuar lendo mais um pouquinho aqui. Diz assim, no 15: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa vara, para que se torne uma só em sua mão. Quando os seus compatriotas lhe perguntarem: vocês não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o Senhor, vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, seus companheiros, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só em minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-la de todos os lugares ao redor e trazê-lo de volta à sua própria terra. A sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra. Nos montes de Israel haverá um único rei sobre todos eles. E nunca mais serão duas nações, nem estarão divididas em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amados, a palavra veio a nós nesta noite mostrando algumas particularidades. Amados, primeiro, que Deus, para operar um milagre, Ele não tem limites. O vale que o profeta estava era um vale de ossos secos, um vale de morte.
um vale de desolação. E o interessante, amados, é que ali estava uma nação. Uma nação. Toda uma nação. Todo um povo. Que nos fala aqui, no verso 11, que toda a nação de Israel, eles diziam, os nossos ossos secaram e nossa esperança desvaneceu-se. E o interessante é que para restaurar algo precisa-se de um instrumento. Quando nós vamos restaurar alguma coisa, um carro, um quadro, uma cadeira, quando nós vamos restaurar alguma coisa, amados, nós precisamos de instrumentos para fazer aquilo. Mas o Senhor, quando Ele vai restaurar o seu povo, o primeiro instrumento que Ele usa é a palavra. O primeiro instrumento que Deus usou aqui para restaurar essa nação foi a palavra. No verso 4, Deus então diz, profetize a esses ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. Deus chama os mortos pela palavra. Não há outro instrumento que nos faz, que faz o povo de Deus ser restaurado, a não ser pela palavra. Amados, esses ossos secos, o interessante aqui é que você vê que quando começou a profetizar, quando o profeta começou a profetizar conforme a ordem de Deus, os ossos começaram a juntar conforme Deus falou que ia se juntar. Os ossos começaram a juntar. Ali, esses ossos começou a criar tendões, começou a criar nervos, a carne. E logo em seguida veio a pele. Se tornou ali uma forma. Mas o interessante, amados, que quando isso estava tudo pronto, faltava algo mais. E Deus novamente chegou para ele e falou, profetize ao Espírito. Porque eles estavam formados, mas ele diz assim, profetize ao Espírito, a esses ossos secos. Eles estavam formados, mas ainda estavam mortos. Os ossos ainda estavam secos. Aí, quando profetizou ao Espírito, que o Espírito Santo entrou nesses ossos, que eles passaram a ter vida. Então o instrumento, a palavra de Deus, a palavra, o poder da palavra, é que fez a diferença. Quando foi profetizado a palavra de Deus, quando Deus usou ali, que Ele profetizou e o Espírito entrou. Porque quando a palavra vem, amados, à nossa vida, nós vamos nos montando. Mas para que nós possamos ter vida, nós precisamos que o Espírito Santo sopre em nós, venha até nós. E o instrumento do Senhor. O instrumento que Deus usa, o primeiro instrumento que Deus usa para uma restauração é a sua palavra. A palavra é o poder de Deus para a salvação. A palavra deve ser pregada com lágrimas e no poder do Espírito. O primeiro instrumento é a palavra de Deus, que Ele falou ali. O segundo instrumento é o Espírito. No verso 5 ele diz que quando o Espírito entra neles, entra naqueles ossos, eles recebem vida. No verso 9, nos diz que quando o Espírito vem e assopra sobre os ossos secos, eles recebem vida.
No versículo 10 aqui, amados, nos diz que quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um exército. Então o Espírito de Deus, amado, é outro instrumento que é necessário, que é preciso, para que nós tenhamos vida, para que nós sejamos restaurados plenamente. Precisamos do sopro do Espírito, trazendo vida, levantando os caídos, ressuscitando os mortos. É o Espírito Santo que regenera, quem convence do pecado, quem nos batiza no corpo e quem nos dá vida. Amados, há necessário o processo de restauração. Primeiro, o instrumento da restauração, a palavra e o Espírito. Agora, o processo dessa restauração. Amados, quando nós vimos aqui que quando ele estava profetizando, ele ouviu o quê? Um grande ruído. Houve um ruído, um barulho, uma agitação. Mas isso ainda não é vida. Restauração não é barulho, agitação, não é gritaria. Não se gera vida com propaganda ou marketing, amados. Ezequiel não confundiu barulho com criação, nem atividade com unção, nem agitação com avivamento. Ele não confundiu, ele sabia muito bem. Ele sabia muito bem distinguir aquele barulho que estava ali. Hoje em dia nós vivemos uma época onde as pessoas acham que agitação, né? Aquela agitação é avivamento. Onde aquelas atividades ali, às vezes acontecendo ali, é unção. Ou às vezes um grande barulho é criação, né? A restauração de Deus, ela vai muito mais do que isso. Nós precisamos entender quais são esse ruído. Outra coisa interessante, amado, que ele nos mostra, ele nos diz que os ossos se ajuntaram, um ajuntamento. Houve um processo. Os ossos foram se juntando uns aos outros. Estavam espalhados. Eu imagino um vale de ossos. Devia ter cabeça de um lado, perna. Não estavam um do lado do outro. Mas às vezes é tão maravilhoso que os ossos se juntaram, cada um no seu próprio corpo. No seu próprio osso ligado no seu próprio osso. Não tinha o osso de um misturado com o do outro, não. É cada osso no seu próprio osso, amados. Voltaram às origens. Ficaram em ordens. Mas ainda eram ossos secos. Sem vida. Sem fôlego. Talvez ficássemos satisfeitos com isso. Mas Ezequiel não ficou, não. De que vale um bando de esqueleto? Deus falou para ele: Ezequiel, queria algo mais. Porque ele sabia que Deus teria algo mais para eles. Algo mais. Eles poderiam até, por acaso, lutar as guerras do Senhor? Será que eles poderiam? Um bando de exército, de ossos secos, de esqueleto? Levantar aquele monte de esqueleto ali e lutar uma batalha do Senhor? Primeiro juntar os ossos. Mas Deus quer muito mais. Deus tem muito mais para nós, para o seu povo. O primeiro milagre ele fez ali, ele juntou todos os ossos, levantou os ossos. Mas como está escrito aqui na palavra, ele diz que viriam tendões e carnes. Eles agora não estavam de pé.
Um exército de esqueleto. Estava de pé. E já tinha estrutura, né? Pareciam gente. Mas ainda estavam mortos. Podemos ter estrutura, doutrinas, preceitos, mas ainda falta vida. Podemos ter religião, podemos frequentar igreja, mas precisamos de vida. A pele. Agora eles tinham aparência e beleza, formosura. Eles estavam mortos, eram cadáveres. Você pode parecer filho de Deus, pode aprender o vocabulário evangélico, ter o cacuete de filho de Deus e ainda estar vivo, mas ainda não estar vivo. Aquele povo ali, aquele exército estava se formando, primeiro veio os ossos, tendões e carne. Estava bonito não, né? Aí veio a pele. Tornou formoso, belo. Já tinha aparência, né? Tinha aparência. Mas faltava algo, ainda estava morto. Os fariseus eram bonitos por fora, amados, mas estavam mortos, como túmulos caiados, sepulcros caiados. É preciso mais. É preciso que o Espírito Santo vos vivifique. É necessário que o Espírito Santo do Senhor venha nos trazer algo diferenciado. Porque a maior beleza que eu e você podemos ter, ela não é a externa, mas a interna. Deus, ele quer restaurar o seu povo, não uma restauração externa. Deus, ele quer restaurar o seu povo internamente. E aquele exército, ele já estava se formando. Ele estava se formando, ele saiu dos ossos secos, osso juntando a osso. Formou um exército de esqueleto. Depois ele veio e colocou tendões, colocou nervos, colocou carne, criou uma estrutura. Depois vem a pele, aonde começou a ficar bonito. Mas estava faltando água. Estava faltando algo ali. E ele disse para o profeta: profetize ao Espírito. Sopre o Espírito de vida neles. Sopre o Espírito para que vivam. O Espírito entrou neles e viveram. Se puseram de pé. Um exército numeroso. Só o Espírito, amados, pode regenerar nossa alma. Só o Espírito Santo pode transformar a nossa vida. Só o Espírito pode trazer restauração em nosso meio. Deus, através do sopro do Espírito, está restaurando o seu povo. Só o Espírito pode fazer jorrar rios de água viva dentro de nós. Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar poder de fazer essa igreja levantar-se como um poderoso e numeroso exército. E quando isso acontecer, amados, vai ser como esse vale. Os ossos secos passaram a viver e se puseram de pé como exército.
Deus pode nos levantar, amados. E Deus está levantando esse povo. Está levantando essa nação. Deus pode nos unir. Pode unir esse povo. Deus pode nos dar um só coração, amados. Um só coração. Um só propósito. Para sermos nesta igreja como um exército do Senhor. Nos levantarmos em nome do Senhor Jesus, amados, para fazer a obra do Senhor. A restauração do povo de Deus é para a sua obra. Os ossos secos saíram da sepultura existencial. Não importa qual profunda seja a sepultura existencial em que você se encontra, não importa em que buraco existencial você se enfiou. Nesta noite o Espírito Santo do Senhor, nessa noite o Espírito Santo do Senhor pode quebrar o poder da morte em sua vida e desatar você das vestes mortuárias e fazer de você uma pessoa livre, cheia de vida. É o Espírito Santo do Senhor que vai nos fazer isso. Uma experiência profunda com Deus. Você pode ter uma experiência profunda com Deus. Pense nisso. Então, ele diz no verso 6: então saberei que eu sou o Senhor. Saberei que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e fizer sair. No verso 14 diz assim, porém, aqui, olha mais, no verso 14 está dizendo que ele colocará, porém, o meu espírito e viverão, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então eu saberei que eu sou o Senhor. Diz isto, e eu fiz. Diz o Senhor, Ele faz. E nós temos que buscar a unidade espiritual. Uma unidade. Nunca mais, ele diz aqui, amados, a partir do verso 22 a 25, ele diz que nunca mais será uma nação dividida. Nunca mais Israel seria duas nações. A divisão que rasgou a nação no meio não mais existia. Deus restaura relacionamento quando o Espírito Santo entra sobre nós. Você já parou para pensar isso? Estava conversando com um pastor hoje, o pastor Ronaldo, e falei com ele o seguinte: nós precisamos entender, amado, que para que nós possamos viver em união, não basta nós termos dom. Porque às vezes eu tenho o dom da cura, eu oro, pessoas são curadas. Eu oro, eu tenho o dom de operações de milagres. Deus me concede o dom. Aí pela tua misericórdia eu oro, às vezes o coxo ele levanta, o mundo fala. Mas o que mantém a minha família não são os dons, mas sim os frutos do Espírito. Aonde o que mantém a minha relação com os meus filhos, com as pessoas à minha volta, não são os meus dons, mas são os frutos do Espírito que vai manter isso. E aquele povo, eles estavam divididos, eles estavam separados, porque o Espírito
Santo de Deus não estava neles. Amados, nós precisamos ter comunhão com Deus. Deus porá o seu santuário no meio do seu povo para sempre. Ele será nosso Deus e nós o seu povo. É o que ele está dizendo aqui. Eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. Não vai haver mais nações, vai haver uma nação e um só Deus. O santuário estará no meio do povo para sempre. Você sabe o que significa santuário? Comunhão. Comunhão. A nossa maior recompensa é Deus. Nossa maior herança é Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. O céu é a comunhão com Deus. O Espírito nos tira da morte e nos restaura para termos comunhão com Deus. Avivamento é comunhão com Deus. Amados, a restauração do povo de Deus, ele começa pela palavra. Ele começa pela nossa sensibilidade de entender que nem todo ruído é avivamento. Nós vamos ver os benefícios da restauração. Que o Espírito Santo de Deus venha entrar em cada um de nós. Porque o vale estava seco. Mas somente quando o Espírito Santo veio, que ele passou a ter vida. Primeiro veio os ossos se juntando. Não se amontoou, não. Se juntou. Depois, tendões, carne, pele. Formato, um exército, mas vazio. Somente quando o Espírito Santo entrou, que esse exército passou a viver. Então que você, amados, deixe o Espírito Santo do Senhor, deixe o Espírito Santo de Deus entrar em você, para que vivas. E a recompensa é Deus. A recompensa será sempre Deus. A herança é Deus. E a vida eterna é Deus. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha, nesta noite, derramar sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Espírito Santo do Senhor venha ser derramado sobre você de uma forma sobrenatural. E você que ouviu essa mensagem até agora, até nesse final, é porque Deus tem algo
sobrenatural na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai de poder e de graça, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, porque eu sei que só o Senhor pode todas as coisas, que só o Senhor é Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, e peço ao Senhor que venha a abençoar cada vida, ó Pai, que está assistindo este vídeo, cada família aqui representada, todos aqueles que estão ligados a eles, direto e indiretamente, ó Pai. Que o Senhor venha derramar bênção sem medida, uma bênção recalcada, sacudida, transbordante. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Fiquem em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.